Muito bem, no segundo dia, de entrevistas aqui no nosso Bom Dia Maranhão, a série de sabatinas com os candidatos ao Senado. Claro que eu já estou com ela, nossa entrevistada de hoje, a candidata Antônia Cariongo. Ela é natural de Santa Rita, ecossocialista, tem 42 anos, é líder quilombola, atua em movimentos sociais e é também militante do movimento negro quilombola. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, candidata. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes que estão nos assistindo agora. Lembrando que a senhora tem 2 tempos de 13 minutos, são 2 blocos, e no último bloco a senhora tem, então, os 2 minutos de considerações finais. Vou começar destacando o que exatamente, a senhora é a única mulher, na disputa aí para uma vaga no Senado, mas o que lhe credencia, o que lhe coloca, o que lhe motiva para a conquista desse novo cenário de estar, então, senadora do Maranhão, se eleita for? Tá, então... Primeiro que para mim me entristece, não é uma alegria para mim, Na verdade, é uma situação na qual eu me entristeço, de ser a única mulher concorrendo a um cargo político majoritário no estado do Maranhão. Nós temos um estado com mais de 5 milhões de eleitores, E as mulheres, elas são base desses partidos, todos eles que tem no estado do Maranhão, principalmente esses com candidaturas majoritárias. Existem inúmeras mulheres que fazem parte da luta de base desses partidos, E somente Antônia Cariongo, uma mulher preta quilombola, está saindo como uma candidata majoritária no estado do Maranhão, pelo Partido PSOL. E aí o Partido PSOL ele sai na frente com essa diversidade, essa paridade de gênero, da importância de colocar a mulher neste lugar, de disputa, porque não é porque nós somos mulheres que esse espaço não é nosso. Tudo bem, a gente já sabe que ele não foi criado para nós, mulheres, mulheres, a gente sabe disso, que é um espaço que na sua maioria são homens que ocupam os cargos políticos no nosso país, e precisamos ter essa consciência, mulheres, e aí eu chamo as mulheres para esse grande debate, que é: vamos ocupar o nosso espaço dentro da política. Candidata, a senhora tem uma fala muito forte, e a gente sabe, inclusive, que a senhora é atuante aí em razão das causas, das comunidades, quer seja quilombola, indigenistas, e a senhora vem criticando fortemente a atuação do Estado e dos governos nessa direção. Então, o que fazer para mudar esse cenário, uma vez que a gente sabe que o Maranhão ele tem pelo menos 1.600 comunidades, Ou seja, é grandioso esse número entre nós. Então, às vezes eu fico fazendo assim uma retrospectivas, que quando a gente está dentro do movimento, e eu vim para o movimento muito cedo, na minha adolescência, eu comecei a acompanhar uma pessoa que para mim foi a minha grande inspiração, que chama-se Nengo do Cariongo, que é um grande militante, que também é do meu quilombo, que as lutas do meu padrinho, da juventude do meu padrinho, elas são as mesmas lutas que eu hoje, com 42 anos de idade, estou buscando. Ou seja, não avançou nada? Nada, não avançou absolutamente nada. A gente luta por quê? Por direitos humanos, por políticas públicas, A gente luta pela floresta, pela terra, pelo direito de viver e de plantar nossos alimentos. E essa luta não é de agora, essa é uma luta de muitos anos atrás. Então é uma vergonha que a gente não conseguiu avançar, que as gestões, os poderes, não conseguiram avançar nessa discussão. E a gente precisa ainda hoje estar discutindo a mesma situação, que é o direito à terra, que é o direito à água, que é ter o seu direito respeitado, não só na questão dos territórios, mas também a política pública da saúde, a política pública da educação, a política pública da infraestrutura. O básico, candidata? E que são direitos constitucionais assegurados, inclusive. Isso, porque assim, quando você não tem, por exemplo, para nós quilombola, qual que é a principal pauta para os quilombos hoje? São as demarcações, gente, dos territórios, são as regularizações dos territórios. E aí eu critico, sim, o governo quando eu digo assim, que nós temos uma gestão que está fazendo 8 anos e que não deu um título de terra e que não regularizou um território, nem quilombola, nem indígena, nem um assentamento. Ou seja, ninguém fez nada pela reforma agrária no estado do Maranhão, Então não posso dizer que esse foi um bom governo para meu povo, porque não foi.
né? Eu acho que a gente precisa realmente colocar a carta na mesa e dizer, a gente precisa. E no caso, não estou falando só de quilombola, né? Nós temos os professores que foram judiados, né, nesses últimos anos aí, que não tiveram seu direito respeitado, em viagem pelo estado do Maranhão, fazendo o giro que a gente fez, né, que foi uma decisão construída dentro do PSOL, que na nossa pré-campanha seria feito um giro no estado do Maranhão. A senhora conhece o estado? Feita por mim e pelo atual candidato ao governo, né, o Enilton Rodrigues, e o que a gente se deparou dentro do nosso estado. Escolas fechadas nas zonas rurais, e aí eu falo de municípios, gente, não estou falando de cidade, estou falando as zonas rurais dos municípios que eu visitei no nosso estado, as escolas estão todas fechadas, os postos de saúde estão todos fechados. Então, aonde está a política pública que se diz que foi aplicada no nosso estado? Né? Tudo bem, pode ter números, né? Fez números, mas eu vi a realidade. Então, é uma contradição, é um número que vai ser mostrado, mas uma realidade que eu vi, que não faz parte desse número, né? Mas a senhora, enquanto candidata, eu vou insistir na pergunta, a senhora conhece os 217 municípios? Os 200 não. Infelizmente, não tive ainda a oportunidade de conhecer os 200, mas conheço uma boa parte dos 200. E aí, tem uma outra coisa, um outro impacto que me chamou a atenção nesse conhecimento a nível de estado. É que é tipo assim, quanto mais distante o município está da capital São Luís, menos política pública é executada. Né? Então, assim, eu fico triste em ver prefeitos, né, candidatos, qualquer cargo, encher a boca de dizer que o estado do Maranhão é um estado que tem políticas públicas implantadas. Aonde? Porque a gente não vê isso, gente, entendeu? Essa é uma realidade que eu constatei. Imagine se eu tivesse a oportunidade de conhecer todos os municípios do estado do Maranhão, visitar todas as comunidades rurais, o que a gente não veria. Porque, tipo assim, teve situações em que eu fui e que eu fiquei assim, triste mesmo, sabe? Você fica tentando se perguntar o que é aquilo dali, sabe? Coisa desumana, entendeu? E sem falar na pobreza, a falta de acesso. Não temos nada, gente. Nós não temos nada no nosso estado. Não temos absolutamente nada. Precisamos urgentemente pensar uma forma de aplicação dos recursos públicos com fiscalização. Isso é uma coisa que falta. A fiscalização na aplicação dos recursos públicos. Não tem fiscalização, ninguém sabe para onde está indo o dinheiro. Agora, candidata, a senhora fala que ainda não teve a oportunidade de conhecer os 217 municípios. Há 2 dias, mais ou menos, nós tivemos um episódio entristecedor que fortalece, né, que aumenta essa estatística da violência no campo e dessa violência também com relação às famílias que cada vez menos têm espaços, né? Na cidade de São Benedito, por exemplo, uma mulher, daqui a pouco a gente vai inclusive mostrar, ela por muito pouco não foi atropelada por um trator. E tudo isso em razão de terras que vêm sendo cada vez mais tomadas dessas famílias. Não é importante um gestor que coloca o seu nome, um candidato que coloca o seu nome, conhecer essas realidades? Haja vista, a gente sabe que faltam políticas públicas, inclusive até a fiscalização, que é básico. Então, eu não tive a oportunidade, mas pelo menos todos esses casos de violência no campo, eu tenho ciência desses acontecimentos, até porque isso não acontece só naquela região, isso está impregnado em todo o estado do Maranhão. A gente vê que a gente teve um alto índice de criminalidade no campo, muitas lideranças foram assassinadas, outras pessoas que não são liderança foram assassinadas, e todas fazendo a mesma atividade. Defendendo a terra, defendendo um pedaço de terra para poder plantar seu próprio alimento e se alimentar. Então, assim, isso é algo que... E aí a gente volta lá naquela pergunta, né? É uma luta que vem passando de pai para filho, né? Se arrastando há anos e que ninguém toma providência nenhuma. Eu sou fruto disso. Eu sou uma mulher ameaçada de morte hoje. Por quê? Porque fui enfrentar um fazendeiro para defender um território quilombola. Você está entendendo? Então, assim, é uma situação que precisa urgentemente que seja feita alguma coisa. As vidas dessas pessoas estão todas em risco.
né? Essas pessoas estão correndo risco, gente, e esse risco não é um risco de dizer assim, porque eu, quando fui ameaçada de morte, eu tive motoqueiros rondando a minha casa, né? Eu tive motoqueiros rondando a minha casa. E isso não é só violência física que você corre o risco de sofrer. A violência psicológica é a pior violência para quem está dentro dessa discussão, desse enfrentamento, entendeu? Então, se precisa urgentemente, e essa é uma das pautas que eu mais irei defender, se eleita for e ocupando uma cadeira no Senado, porque não dá mais para suportar. A gente ainda tem um problema, né? Que a sociedade, ela taxa as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, como preguiçosos, mas ninguém conhece a nossa realidade. Nós temos sim, brigamos sim pelo território, por ele vivo, mas quando você chega lá dentro do território, tudo que você encontra são cercas de fazendeiros, de grileiros de terra, de empresas que estão se apossando, invadindo, expulsando as famílias de dentro das suas terras para plantar soja. Gente, pelo amor de Deus, tudo pelo avanço do agronegócio. O que é o agronegócio? Beneficia quem? Emprega quem? Ninguém. Tudo mecanizado. Muito bem, e um dado importante só para colaborar é que nos últimos anos, pelo menos 50 pessoas perderam a vida exatamente nessa distorção que a gente tanto traz aqui dia a dia. Agora, candidata, para além, né, da sua principal bandeira, que é de fato as comunidades, quer seja quilombola, indigenista, no que pese a importância, e a gente sabe que é necessário esse enfrentamento imediato para que se tenham respostas e políticas públicas aplicadas para essas comunidades. Quais são as suas outras propostas, né? Uma vez que a senhora se coloca candidata ao Senado, claro que vai ser eleita pelo Maranhão, mas tem todo um país, né? E é gigantesco para que se criar com políticas também. Né? Então, para além desse eixo, né, que é algo que eu tenho assim um apreço por vivenciar todos os dias da minha vida, essas violações de direito, essas disputas por terra entre fazendeiros, grileiros de terra, empresas privadas. Eu tenho também a questão do meio ambiente, né, que ele está atrelado nessa disputa, né? E porque assim, de que adianta um meio ambiente morto, né? A gente quer um meio ambiente com nossas nascentes d'água vivas, né? Com a nossa diversidade, né? Que a gente tem uma questão cultural que às vezes as pessoas elas não têm esse entendimento, né? Mas a questão da espiritualidade, a gente tem muito isso com a gente, né? Nós temos muitos encantados dentro das comunidades. A minha comunidade tem muito encantado. Eu convido as pessoas que o dia que tiver a oportunidade de ir até a minha comunidade, gente, não é coisa que vocês vão ver, viu? São coisas que somente nós que vivemos lá no Quilombo, que nascemos lá, temos e conhecemos, né? Não é uma coisa que as pessoas vão chegar e vão tocar. Não, encantados, o nome já está dizendo, é encantado, viu? Mas, então, isso é algo muito importante, que precisa se escutar, né? Para quem não conhece, precisa se respeitar. Então, assim, para além desse meio ambiente que traz toda essa diversidade, né? Da gente querer uma floresta viva, da gente querer uma nascente de água viva, né? Com água doce, sem veneno, que a gente possa ainda utilizar aquela água para uso, porque nós não temos saneamento básico, né? Comunidade rural nenhuma tem saneamento básico, gente, né? Nem em cidades, candidata. As periferias das nossas cidades estão no formato que estão, né? Então, assim, o meio ambiente também é um eixo de defesa meu. Mas, para além do meio ambiente, a gente também tem... Ok, candidata, a gente estourou o tempo, eu queria que a senhora guardasse o restinho da sua resposta. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai retornar com a candidata Antônia Carinhongo, do PSOL, ela que é a nossa segunda entrevistada no bloco, na série de sabatinas, e ela volta daqui a pouquinho já completando a sua resposta e, claro, a gente debatendo outros assuntos também. Sai daí não que a gente volta já já, tá? É isso, e agora a gente volta para o nosso segundo bloco, né? Entrevistada de hoje, da nossa sabatina, é a candidata Antônia Carinhongo, do PSOL. Lembrando que a ordem dos entrevistados foi estabelecida durante sorteio, foi realizado na presença, né, dos representantes dos candidatos aqui na emissora. Muito bem, candidata, a gente falava ainda há pouco, a senhora concluía, né, a sua resposta, está com a senhora, cronômetro na tela novamente. Então, para além do meio ambiente, a gente tem também a política de gênero, né? Que é a política de proteção às mulheres.
e a população LGBTQIA+, assim como uma pessoa com deficiência. Então, essa é uma política e essa também é um eixo, né, que a gente precisa urgentemente ter um olhar todo voltado para essas questões, né? Então, temos aí a política de gênero, assim como temos também a questão da agricultura familiar, né? E extremamente importante a agricultura familiar, o fortalecimento dessa agricultura familiar para que as pessoas voltem, né? E aí isso depende lá daquela primeira fala, que é a questão da regularização dos territórios quilombolas, porque com território regularizado você tem terra para trabalhar, para plantar seus alimentos. Então, a agricultura familiar é extremamente importante também dentro da nossa pauta. Assim também como os povos tradicionais, que é a questão da demarcação e a regularização dos territórios quilombolas, né? Temos também a questão da educação. A educação não pode jamais, hipótese alguma, ser esquecida dentro dessa discussão, né? A educação é extremamente importante. Temos as bases curriculares que precisa ser discutida, que precisa ser implantada. Temos a política de educação para os povos quilombolas, assim mesmo como também os indígenas, né? Que precisa estar implantada e nós precisamos pensar todas essas políticas, né? E aí, quando essa política é pensada e ela é, de fato, colocada em prática, muito vai se colher de frutos bons, né, dentro de toda essa discussão da educação. Então, temos todos esses eixos, né, que faz parte da nossa discussão, e também temos a questão da política antirracista, né? Nós precisamos urgentemente desenvolver uma política antirracista no nosso estado do Maranhão. Como você já dizia, é um estado que tem mais de 1.600 quilombos e que precisa, de fato, se ter uma política voltada para esse povo, que é o nosso povo quilombola, que é o nosso povo negro dentro do nosso estado do Maranhão, que está esquecido, que foi esquecido pelo governo desse estado, que nunca desenvolveu essas políticas públicas e que também nunca sentou para discutir com os movimentos sociais, muito menos com o movimento quilombola, sobre essas políticas públicas. E a gente precisa ter uma mesa de diálogo para fazer essas discussões. Agora está tudo interligado. A senhora falava agora há pouco sobre a agricultura familiar, né? Só que quando a gente pensa agricultura, imediatamente a gente lembra daquele pequeno produtor, mas também tem o grande produtor. No meio disso nós temos as nossas estradas para fazer escoar toda essa produção. Infelizmente, nós temos apenas 14% da nossa malha viária considerada boa, ou seja, é uma das piores do país, né? Quer sejam nas rodovias estaduais ou então nas rodovias federais. No seu entendimento, como é que pode haver por aí um diálogo entre os poderes, inclusive para que se possa mediar situações que tragam benefícios para o nosso estado? Já visto, a gente precisa de atuação e essa atuação tem que ser rápida, né? Assim, o que o estado do Maranhão produz hoje? Né? Nós não temos uma produção de alimentos no estado do Maranhão. Nós temos produção de soja no estado do Maranhão. Ao longo dessa minha trajetória, né, eu tenho observado dentro do estado do Maranhão, e isso muito me entristece, quando você olha aqueles campos gigantescos a perder de vista, campos esses que já foram usados pela soja e que não servem para mais absolutamente nada. Campos esses que já contaminaram todos os rios e igarapés que tem nas proximidades. Isso se produz no Maranhão, soja. No Maranhão não se produz agricultura familiar, né? Precisa se pensar em implantar, de fato, uma agricultura familiar no estado do Maranhão, em que as pessoas tenham essa ciência de que o modelo de agricultura familiar que nós pensamos e que nós desejamos para o nosso estado, ele não é implantado no nosso estado. Nós temos soja no nosso estado e aí essa soja ela vai precisar chegar no porto, né? Porque a gente sabe perfeitamente, né? E aí o que se faz? Se pensa sempre na soja que está sendo lá plantada, a perder de vista os campos, como já citei, né? Que não emprega nenhuma pessoa nesse estado, que é algo totalmente mecanizado, né? E aí essa soja precisa ser escoada de dentro desses espaços para chegar no porto do Itaqui. E aí quando você fala, acho que você quer falar um pouco também sobre a questão das MAs, das BRs. Mobilidade de uma forma geral, né? Nós temos aí um caos implantado, sim, inclusive no serviço aquaviário. Nós tivemos agora a informação, sim, de que 24 horas se tem ainda para que não se delibere por uma paralisação. Então, se nós não temos acesso por mar
por terra também há uma dificuldade gigantesca. E aí eu estou falando, peguei o gancho aí da agricultura familiar, mas as pessoas, elas têm o direito constitucional também de ir e vir. E para isso é necessário estradas, né? Sim. Nós temos aí a atuação dos nossos senadores, que é necessário fortalecer isso um pouco mais para que se tenham resultados, né? E esses resultados sejam de forma concreta, né, estabelecidos aqui para a população que votou, né? Então, sobre as estradas do Maranhão, realmente estão bem difíceis, né? Os acessos às estradas do Maranhão realmente estão péssimos. E aí eu volto lá para a questão da soja. Porque as nossas BRs e MAs, elas não têm estrutura para uma carreta passar com mais de 120 toneladas de soja. Quando se pensou as estradas no estado do Maranhão, não se pensou no escoamento do agronegócio que iria tomar conta do nosso estado. Que agora o nosso estado virou a vez disso aí, né? O agronegócio se instalou. Então, assim, eu atribuo as péssimas condições das estradas do nosso estado a exatamente as carretas que transportam a soja para o Porto do Itaqui, que está sendo ampliado, né? Tem um segundo posto sendo ampliado, que, por sinal, para ser ampliado, teve que expulsar inúmeras famílias de dentro de um território que vivem há séculos lá. Então, assim, esse é o principal fator de nós não termos uma estrada hoje no nosso estado em condições de se trafegar de fato, né? Em relação ao ferryboat, né? Que é a Maia, a outra opção que a gente tem de sair da nossa cidade capital, São Luís, para os interiores, a gente já sabe que o ferryboat não funciona, né? O ferryboat ele é administrado por uma empresa privada e a gente está vendo que essa situação não funciona, né? Mas aí eu acredito que tem que passar por quem vai ser, né, o governador do estado do Maranhão, precisa pensar em como resolver essa situação das pessoas, para que as pessoas possam, de fato, ter um transporte marítimo para que elas possam se deslocar dos seus ambientes. Mas, candidata, a gente sabe que vai ser instalado, existe uma expectativa que isso aconteça, né, até amanhã, né, de uma comissão para investigar o que é que acontece aqui no Maranhão para que esse serviço ao longo dos últimos 7 anos tenha colapsado dessa forma, né? Então, existe dentro do seu escopo de trabalho algum tipo de proposta que viabilize, né, que integre aí, que faça valer aí algum tipo de serviço que se volte para o ferry, ou seja, o serviço aquaviário para as estradas, que seja a viabilidade terrestre dessa população? Estrutura. Né? Eu acho que tem que ter estrutura e fiscalização de recursos que está sendo aplicado lá, entendeu? Então, assim, como proposta, sim, eu, enquanto senadora, posso sim, né, pensar uma proposta que venha um recurso para dentro do estado, né? A gente tem, na verdade, dentro do nosso eixo, propostas que já estão sendo construídas para essas situações, para resolver essa infraestrutura do deslocamento das pessoas, não só por terras, mas também na questão da malha viária, né? E temos principalmente que ter comissões que fiscalizem esses recursos, porque não é só destinar um recurso, uma emenda para o Maranhão, não é só um senador destinar uma emenda para o Maranhão, precisa ter fiscalização desse recurso, saber como de fato esse recurso está aplicado. E aí eu até digo que essas comissões que vão fiscalizar, porque hoje o que a gente mais tem visto de cobrança, né, da questão da aplicação de política pública são os movimentos sociais. Né? E nessas comissões, eu acredito que ter uma participação de pessoas que estão integradas a alguns movimentos sociais, de representações, eu acho extremamente importante para ajudar nessa fiscalização dos recursos públicos. A gente tem, sim, uma proposta, né, já construída, em construção, uma proposta que precisa ser realmente bem pensada nos mínimos detalhes, e a gente está construindo isso para poder fortalecer esses dois campos, que é o transporte via BR e também marítimo. Agora, indiscutivelmente, nosso tempo está avançando, mas não posso deixar de tocar no tema sobre miséria, né? E que o Maranhão tem os piores índices
também, né? No seu entendimento, a criação, né, de programas que possam se voltar aí a atender, não falo só do Maranhão, mas o país vive essa realidade como um todo. No seu entendimento, o que fazer para que se possa, pelo menos, alcançar essas famílias no sentido de acolhê-las financeiramente, com propostas, inclusive, de emprego e renda para eles? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, né, é a questão. A agricultura familiar é uma saída, Kit. A regularização fundiária dos territórios, das terras no Maranhão é uma outra saída, né? Porque se o povo tem terra para plantar, ele não vai passar fome, entendeu? Então, assim, essas duas são uma saída. E aí, eu lamento muito em ver que alguns políticos acham que apenas o programa social e uma cesta básica vai matar a fome do nosso povo. Não vai. O estado do Maranhão é um estado com o terceiro pior IDH. Né? Isso é muito triste. E uma coisa que a gente observa no dia a dia da gente é que antigamente as pessoas, quando elas iam te pedir algo, elas pediam dinheiro. E hoje não, as pessoas pedem comida. Gente, o que é isso? Comida, gente, é o básico para o nosso povo, sabe? E a gente se entristece em ver isso. Nosso povo está passando fome e a gente precisa pensar política pública de fato que fortaleça e que tire essas pessoas da fome. E não vai ser uma cesta básica, né? Então, e aí eu falo, a agricultura familiar é uma grande saída para isso. Né? O fortalecimento da agricultura familiar é uma grande sacada para isso. É você estruturar e fazer com que aquelas pessoas repensem a questão de plantar seu próprio alimento. E ainda por cima saudável. Candidata, a senhora tem agora seus 2 minutos para as suas considerações finais. Esses últimos anos foram os piores que nós vivemos. Né? No nosso país, não só no estado do Maranhão, mas também em todo o Brasil. Né? Foram anos que a gente teve um índice de violência terrível, né? A gente teve um índice de conflito nos campos muito grande e a gente teve uma série de violações de direitos humanos. Então, assim, esses últimos anos foram foi os piores anos que a gente viveu. E aí, isso tudo é fruto de uma política de um cara que ocupou a presidência da República e que não conseguiu desenvolver o seu papel enquanto presidente, enquanto representante do povo. Então, isso é fruto de uma política fascista, né, que se instalou no nosso país e que nós precisamos derrotar essa política fascista. E para derrotar essa política fascista, nós temos que votar em candidatos que representam essas bandeiras de lutas nos estados, em todos os estados do Brasil. Não é só no estado do Maranhão, mas em todos os estados do Brasil. E no Maranhão nós temos sim candidatos que representam e que defendem essas bandeiras de luta, como os candidatos do PSOL. Todo nosso grupo de candidatos a deputados federais e estaduais são representantes representam o Partido PSOL, são representantes de todas as bandeiras de lutas. Assim como nós temos um candidato à presidência da República, do qual pedimos voto para presidente, que é o Lula, né? Lula 13. Temos o governador Enilton Rodrigues 50. E para aquilombar o Senado, nós temos Antônia Cariongo com o número 500. Então, vamos aquilombar a política, vamos derrotar o fascismo, vamos tirar esses fascistas que estão lá ocupando as cadeiras. A senhora ainda tem 27 segundos. E quero dizer aqui para o povo do Maranhão, se for do desejo de toda a população desse estado, que esta mulher negra os represente no Senado, é 500. No dia das eleições, vote 500, vote Antônia Cariongo para aquilombar a política. Muito bem, ainda tem 12 segundos. Só agradecer o espaço, agradecer por estar aqui, agradecer o pessoal de casa que está nos ouvindo, né? E estamos aí, okay. Vamos para a rua. Ok. É isso, muitíssimo obrigada. Hoje tivemos, então, a participação da candidata ao Senado, Antônia Cariongo. O terceiro sabatinado da semana será amanhã o candidato Saulo Arcângeli, tá? Do PSTU. Eleições 2022.